Nas serras de Minas Gerais, existe uma linhagem de cães que não consta em registro oficial de raça alguma. 90 quilos de músculo sólido, mandíbulas que partem tábua de peroba de 5 centímetros, olhos amarelos que avaliam humanos não com lealdade, mas com cálculo frio de se ainda vale a pena obedecer. O avô de Henrique os criou ao longo de 4 gerações, cruzando fila brasileiro, dogo argentino, tosa inu e algo mais que ele chamava apenas de linhagem de caça pesada, importada nos anos 60. Não eram cães de guarda, não eram cães de pastoreio. O caderno deixado pelo velho tinha uma instrução sublinhada 3 vezes. Nunca soltar todos ao mesmo tempo. 2 no máximo. 3 se for o que eu acho que é. Henrique passou 2 meses achando que o avô era apenas paranoico, até a noite em que algo deixou 8 cabeças de gado arrancadas e empilhadas no centro do pasto. Pegadas impossíveis circulavam a casa. Moirões de concreto arrancados como gravetos. E da mata vinha o cheiro almiscarado de algo que marcava território, que não fugia quando os cães rosnavam, que vinha porque ouvia. O lobisomem das serras caçava aquela região há décadas, matava quando queria, desaparecia quando queria, até encontrar o único rancho equipado com a arma que o avô passou 40 anos aperfeiçoando, e descobrir tarde demais que alguns cães não foram feitos para latir. Foram feitos para matar o impossível. Henrique Tavares acordava às 5h30 da manhã, não por disciplina, mas porque o corpo simplesmente parava de aceitar o sono quando a primeira claridade tocava as frestas da janela. 38 anos, veterinário rural, que perdeu a profissão junto com 2 dedos da mão esquerda em um parto bovino que correu errado, ele voltara ao rancho do avô morto porque não tinha mais para onde ir. A propriedade nas serras de Conceição do Mato Dentro, interior de Minas Gerais, era tudo o que restava de uma família que encolhera até sumir. O avô fora homem de silêncios longos e olhar duro como o quartzito que aflorava nos morros ao redor. Henrique passara a juventude inteira querendo escapar daquele isolamento que cheirava a solidão e poeira vermelha. Agora, viúvo há 3 anos e sem perspectiva de reconstruir vida em cidade que não o queria mais, ele entendia que o rancho não era refúgio, era destino inevitável. A propriedade ocupava 240 hectares na transição brutal entre Serra do Espinhaço e os restos de Mata Atlântica que ainda resistiam em vales fundos. Território onde cerrado e floresta se enfrentavam em guerra milenar, com o cerrado vencendo nos topos expostos ao vento constante e a mata dominando as grotas úmidas, onde nascentes brotavam entre pedras cobertas de musgo. 4 horas de estrada de terra até a cidade mais próxima, caminho que virava lamaçal intransitável nas chuvas de verão e deserto de poeira nos meses secos. O avô comprara terras contíguas ao longo de 30 anos, especificamente para garantir distância de qualquer vizinho. Isolamento não era consequência do lugar, era projeto deliberado de um homem que tinha razões que nunca explicou para ninguém. Nos fundos da sede, Henrique encontrara 5 cães que desafiavam qualquer classificação que seus anos de veterinária pudessem oferecer. Não eram filas, embora tivessem a estrutura óssea pesada da raça. Não eram dogs, embora a cabeça maciça lembrasse. Eram maiores, mais densos, com pelagem escura manchada de cinza que parecia absorver luz em vez de refleti-la. Os olhos eram amarelados com fixidez reptiliana que não piscava quando encaravam humanos. As mandíbulas eram largas demais, os dentes grandes demais, a musculatura do pescoço grossa demais para qualquer padrão canino que Henrique conhecesse. Eles viviam em canis reforçados com estruturas de aço que pareciam exageradas até a primeira vez que Henrique viu um deles morder uma tábua de peroba de 5 centímetros e partir ao meio sem esforço aparente. O avô deixara registros manuscritos trancados em caixa metálica enterrada sob o piso de terra batida do galpão de ferramentas. Cadernos com anotações sobre cruzamentos seletivos ao longo de 4 gerações, combinando fila brasileiro, dogo argentino, tosa inu e algo mais que ele chamava apenas de linhagem de caça pesada importada nos anos 60. Não havia nome de raça registrado. Havia tabelas sobre força de mordida medida em libras por polegada quadrada, testes de resistência a ferimentos por objetos cortantes, capacidade de rastreio em condições de temperatura extrema e umidade variável. E havia uma instrução sublinhada 3 vezes com caneta vermelha que sangrava através do papel fino.
Nunca soltar todos ao mesmo tempo. 2 no máximo. 3 se for o que eu acho que é. Henrique passou os primeiros 2 meses tentando socializar os animais, convencido de que o avô era apenas paranoico terminal, de quem viveu tempo demais sozinho nas serras. Os cães obedeciam comandos básicos de voz e gesto, sentavam quando ordenados, vinham quando chamados, aceitavam coleira sem resistência. Mas havia algo fundamentalmente perturbador na maneira como o observavam durante os treinamentos. Não era lealdade canina, aquela submissão ancestral que a domesticação gravou em lobos até transformá-los em companheiros. Era avaliação constante, medição fria de se ainda valia a pena respeitá-lo ou se seria mais vantajoso simplesmente atacar. Henrique via isso nos olhos amarelos que o seguiam quando ele dava as costas, no modo como os 5 paravam o que estavam fazendo simultaneamente quando ele entrava no canil, virando as cabeças em uníssono como mecanismo sincronizado. Comiam 40 quilos de carne crua por semana, os 5 juntos. Henrique comprara freezer industrial, usado só para armazenar as carcaças de frango, restos de abate bovino e suíno, vísceras que o açougue da cidade vendia barato, porque ninguém mais queria. O fornecedor local que entregava a ração para cães de fazenda recusou-se a continuar o serviço depois que um dos animais, solto acidentalmente quando Henrique ainda não entendia direito os sistemas de tranca dupla dos canis, perseguiu a caminhonete do homem por 3 quilômetros de estrada em linha reta, mantendo velocidade constante de 50 quilômetros por hora sem demonstrar cansaço ou desistência. O fornecedor ligou no dia seguinte e disse que não voltava mais, que aqueles bichos não eram cachorros normais, que tinha pesadelos com os olhos amarelos refletindo no retrovisor. As manhãs seguiam rotina que Henrique estabelecera mais para manter sanidade do que por necessidade real. Acordar com a primeira luz, ferver água para café no fogão a lenha, porque o gás de cozinha demorava 15 dias para chegar quando ele fazia pedido, caminhar o perímetro da cerca que delimitava os pastos mais próximos da casa, verificando se havia sinais de rompimento ou invasão. O gado, 23 cabeças de Nelore, que o avô criava mais por teimosia do que por lucro, pastava livre na maior parte da propriedade, mas Henrique os concentrava nos pastos vigiáveis durante a noite, tradição que herdara sem entender, apenas seguindo anotações do caderno que dizia: gado solto à noite é gado morto. Depois da vistoria matinal, ele alimentava os cães, limpava os canis, verificava se havia ferimentos ou sinais de doença nos animais. Eles nunca adoeciam, nunca mancavam, nunca demonstravam fraqueza de qualquer tipo. O rancho mantinha arsenal modesto, mas funcional. Carabina Winchester calibre .308 para abate de gado quando necessário, capaz de derrubar boi de meia tonelada com um tiro bem posicionado. Espingarda calibre 12 de cano duplo que pertencera ao avô, desgastada pelo uso, mas ainda confiável em distâncias curtas. Rifle .22 para controle de pragas. Gambás que atacavam galinheiro. Tatus que destruíam cercas cavando. Gaviões que levavam pintos. Facões de diferentes tamanhos e pesos para abrir picada na mata. Cortar lenha. Esquartejar caça eventual. Machado de lâmina larga para derrubar árvores mortas que ameaçavam cair sobre a casa quando ventava forte. E munição suficiente para meses, armazenada em caixas metálicas lacradas com sílica para evitar umidade. O avô acumulara aquilo ao longo de décadas, comprando sempre que ia à cidade, estocando como se preparasse para a guerra que nunca explicou. O calor de maio a outubro era seco e brutal, com o sol nascendo às 5 e martelando sem piedade até às 6 da tarde. A poeira vermelha do solo rico em ferro grudava em tudo: pele, roupa, cabelo, garganta. Henrique bebia 4 litros de água por dia e ainda sentia a boca seca, a língua grossa, os lábios rachando. À noite, a temperatura despencava de 35 graus para 15 em questão de 2 horas, trazendo umidade que condensava em orvalho pesado sobre a vegetação. O cheiro mudava com a temperatura, de terra cozida e capim seco durante o dia para folhas em decomposição e terra molhada durante a noite. Era época de onças, segundo os mais velhos que Henrique encontrava na cidade quando ia buscar suprimentos. Época em que os predadores desciam das serras, procurando água que secava nos riachos de altitude.
Mas o avô escrevera algo diferente no diário, anotação de 1997 que Henrique encontrou entre páginas coladas pela umidade. Onça foge quando ouve os cachorros, isso aqui não foge, isso aqui vem, porque ouve. Henrique lera aquilo 3 vezes tentando extrair sentido, decidira que era delírio de velho isolado tempo demais, guardara o caderno de volta na caixa metálica. Ainda não entendia que algumas anotações não são metáforas nem exageros, são instruções de sobrevivência, escritas em sangue e experiência. Ainda não sabia que herdara não apenas terra e animais, mas guerra silenciosa que o avô travara sozinho por décadas, conflito que agora passava para ele, sem manual de instruções além de cadernos manchados e cães que existiam por razão específica que logo se tornaria terrivelmente clara. Henrique acordou na terceira semana com um som que nunca ouvira antes. Não eram os latidos de alerta que os cães emitiam quando algum tatu invadia os arredores do canil ou quando urubus pousavam próximos demais da cerca. Era uivo coletivo, 5 vozes graves e contínuas que vibravam no peito antes de chegar aos ouvidos, frequência tão baixa que fazia os vidros da janela tremerem levemente nas molduras de madeira. Henrique sentou na cama, com o coração já acelerado, suor frio descendo pelas costas, apesar da temperatura amena da madrugada. O relógio marcava 4h17 da manhã. Ainda faltava mais de hora para o sol nascer. Ele calçou as botas sem amarrar os cadarços, pegou a espingarda calibre 12 que mantinha carregada encostada na parede ao lado da cama e saiu para a varanda descalço de camisa. A escuridão lá fora era absoluta, sem lua, apenas o brilho distante de estrelas que não iluminavam nada ao nível do chão. Quando acionou os holofotes externos, a cena que se revelou no pasto mais próximo da casa fez seu estômago revirar. 8 cabeças de gado arrancadas dos corpos e empilhadas no centro do terreno como oferenda macabra. Não havia ordem na pilha, apenas acúmulo brutal, cabeças em ângulos impossíveis, olhos abertos fixos em direções aleatórias, línguas para fora já começando a inchar com o início da decomposição, expressões congeladas que pareciam terror puro. O sangue que deveria estar jorrando das bases arrancadas simplesmente não estava lá. As cabeças estavam limpas demais, quase cirúrgicas nos topos dos pescoços decepados. Não havia marcas de arrasto pelo pasto. Não havia trilha de sangue conectando aquela pilha central a lugar nenhum. As cabeças simplesmente estavam ali, como se tivessem sido transportadas com cuidado deliberado e arranjadas para serem vistas de longe. Mensagem impossível de ignorar. Henrique desceu da varanda com a espingarda travada contra o ombro, dedo fora do gatilho, porque ainda tinha treinamento suficiente para não atirar em sombras por puro pânico. Os cães continuavam uivando, som que não parava, que se sustentava além da capacidade pulmonar normal, como se estivessem respirando entre os uivos, sem quebrar a continuidade. Ele atravessou os 30 metros até o canil reforçado e viu os 5 animais prensados contra a grade de aço que dava para o norte, para a linha de mata fechada que começava onde o pasto terminava. Barão, o maior dos 5, um monstro de 90 quilos de músculo sólido e mandíbula que poderia esmagar crânio humano com mordida sustentada, estava com o pelo do pescoço eriçado formando crista agressiva, focinho apontado para a escuridão além do alcance da luz, corpo tenso em postura que Henrique reconhecia de vídeos sobre cães de guerra, preparação para ataque ou defesa iminente. Quando Henrique iluminou o pasto com a lanterna tática de mão, encontrou o resto dos corpos. Espalhados em raio de 200 metros a partir da pilha central, 8 carcaças de gado Nelore, adulto desmembradas com violência que desafiava a física. Pernas arrancadas nas articulações, não cortadas mas torcidas até os ligamentos se romperem. Ossos quebrados com força que deixava pontas afiadas expostas rasgando músculos. Costelas abertas como se mãos tivessem mergulhado dentro das cavidades torácicas e puxado as estruturas ósseas para fora, expondo órgãos internos que estavam parcialmente devorados, fígados com metade faltando, corações arrancados e deixados no chão, a metros de distância dos corpos, pulmões rasgados e espalhados. Mas não era predação para a alimentação. Henrique era veterinário, conhecia a anatomia de grandes animais, reconhecia marcas de ataque de onça, de matilha de cães selvagens, de predadores naturais da região. Aquilo não era natural.
Era massacre executado por algo que queria destruir, não comer. Henrique caminhou entre as carcaças, com a lanterna varredora de luz cortando a escuridão em fatias brancas. O cheiro era de sangue fresco, misturado com conteúdo intestinal perfurado, odor doce e metálico que grudava na garganta. Moscas já começavam a chegar atraídas pelo festim, zunido crescente que competia com os uivos dos cães. Ele agachou ao lado da carcaça mais próxima e examinou as marcas. Não eram garras de felino, muito largas, muito profundas, padrão de 5 dedos com garra central maior, deixando sulco na carne que atingia o osso. Não eram dentes de canídeo conhecido. As marcas de mordida no pescoço de um dos bois mostravam distância entre caninos de quase 8 centímetros, pressão que esmagara a vértebra cervical antes de arrancar tecido. Força necessária para fazer aquilo excedia qualquer predador catalogado nas serras mineiras. Foi quando ele viu as pegadas. Círculo irregular ao redor da casa, passando a menos de 20 metros da varanda onde ele dormira, sem saber que estava sendo observado. Pegadas grandes demais para serem de lobo, e não havia lobos naquela região de qualquer forma. A espécie fora extinta da Mata Atlântica décadas atrás. Cada marca media quase 30 centímetros de comprimento, largura de 15 centímetros na base, 5 dedos que terminavam em pontas afiadas, onde garras tinham penetrado o solo compactado. A profundidade das marcas indicava peso distribuído de forma estranha, mais pressão na parte frontal, como se a criatura caminhasse semi-ereta ou se apoiasse mais nos membros anteriores. Henrique acompanhou o rastro com a lanterna, mapeando o trajeto. A coisa tinha entrado pela face norte da propriedade onde a mata era mais densa, cruzado o pasto matando o gado sem pressa aparente, circulado a casa 3 vezes em distâncias diferentes, como se estudasse, e saído pela mesma direção de entrada. Não havia hesitação nas marcas. Não havia sinais de exploração cautelosa ou investigação tentativa. Quem quer que tivesse feito aquilo, conhecia o terreno. Havia também a cerca. Seção de aramado que delimitava o pasto leste estava destruída de forma que fez Henrique parar e simplesmente encarar por 30 segundos, tentando processar. 3 moirões de concreto, cada um com 80 quilos de peso, fixados no solo a 1 metro de profundidade, arrancados e jogados a 5 metros de distância. O arame farpado estava dobrado, não cortado, mas torcido como se fosse barbante. Fios de metal de 3 milímetros de espessura, enrolados sobre si mesmos. Para fazer aquilo com as mãos, precisaria de força que Henrique não conseguia calcular. Para fazer aquilo com ferramentas levaria tempo, barulho, esforço coordenado. A cena sugeria que tinha sido feito em segundos, com força bruta direta, sem planejamento além de atravessar aqui. E havia o cheiro. Forte, almiscarado, lembrando urina animal fermentada misturada com algo metálico como sangue oxidado. Não era cheiro de gado morto. Aquele vinha das carcaças, odor familiar de decomposição começando. Era outro cheiro, vindo da linha de árvores, persistente no ar parado da madrugada. Cheiro de marcação territorial, de glândulas secretando feromônios, de algo dizendo, eu estive aqui e vou voltar. Henrique sentiu o estômago embrulhar não pelo fedor, mas pelo que o fedor significava. Predadores marcam território. Competidores são expulsos ou mortos. Presas são consumidas. Mas marcar território ao redor de construção humana, destruir gado domesticado, circular a residência repetidamente, aquilo era comportamento de algo estabelecendo dominância, dizendo que aquela terra agora pertencia a outro. Os cães finalmente pararam de uivar quando o sol começou a clarear o horizonte leste, mas não relaxaram. Continuaram prensados contra a grade norte do canil, corpos tensos, pelos eriçados, rosnados baixos vibrando nas gargantas. Henrique tentou chamá-los para a área de alimentação interna do canil. Nenhum se moveu. Tentou comandos de voz que sempre funcionavam. Nenhum obedeceu. Estava olhando para 5 animais treinados ao longo de gerações para uma função específica, e aquela função estava ativada agora. Eles não estavam mais em modo doméstico, estavam em modo de guerra, reconhecendo a ameaça que ultrapassava qualquer coisa que Henrique pudesse compreender naquele momento. Quando a luz do dia ficou forte o suficiente para dispensar a lanterna, Henrique voltou para a casa e pegou o caderno do avô. Folheou as páginas até encontrar anotações sobre ataques ao gado. Primeiro registro em 1983.
7 cabeças mortas de madrugada, arrancadas, empilhadas, início. Depois, 1997. 11 mortos, mesmas marcas, voltou. Depois 2009. 5 mortos, pegadas ao redor da casa, deixei os cães trabalharem. Depois 2018. 3 mortos, última vez? Cada evento separado por anos, mas seguindo padrão idêntico. Gado morto de forma brutal, pegadas impossíveis, depois silêncio prolongado. O avô nunca escreveu o que eram as criaturas, nunca especulou sobre origens, apenas documentou padrões e tomou decisões. A última anotação de 2018 tinha uma linha adicional. Se acontecer de novo depois que eu partir, quem ficar vai ter que decidir. Os cães servem para isso, foram feitos para isso. Henrique sentou na varanda com a espingarda atravessada nas pernas e o caderno aberto ao lado, observando a linha de mata que começava a 100 metros da casa. A propriedade inteira estava silenciosa de forma antinatural. Sem pássaros cantando, sem macacos gritando, sem o zunido constante de cigarras que normalmente dominava as manhãs. Era como se a fauna inteira tivesse evacuado a área, fugindo de algo que reconheciam como ameaça terminal. Henrique pensou em ligar para a polícia, fazer boletim de ocorrência sobre ataque ao gado, exigir investigação, mas sabia o que aconteceria. Delegado diria que foi onça, mandaria contatar Ibama, sugeriria cercas melhores. Ibama diria que não havia onças catalogadas naquela região específica, sugeriria que talvez fosse matilha de cães selvagens, ofereceria folheto sobre prevenção de ataques. E as pegadas, as marcas impossíveis, a força necessária para arrancar moirões de concreto, tudo seria ignorado, porque reconhecer aquilo seria admitir que há coisas nas matas brasileiras que o sistema não controla, não compreende, não pode proteger ninguém. O sol subiu completamente, calor começando a apertar, mesmo sendo só 6:30 da manhã. Henrique precisava tomar decisão. Podia fugir, abandonar o rancho, voltar para a cidade e tentar reconstruir vida longe dali. Podia ficar e esperar que os ataques parassem como tinham parado nas vezes anteriores, segundo o caderno do avô. Ou podia fazer o que o avô fizera, o que os cães foram criados para fazer ao longo de 4 gerações de cruzamento seletivo brutal. Mas para isso, precisava entender exatamente o que estava enfrentando. E olhando para a mata fechada onde o cheiro almiscarado ainda persistia no ar, onde pegadas de 30 centímetros marcavam solo em padrões que desafiavam zoologia, Henrique sabia que estava prestes a cruzar linha entre o mundo que fazia sentido e o mundo que seu avô conhecera e escolhera enfrentar sozinho, em silêncio, até morrer, sem nunca contar para ninguém. Henrique passou o resto daquela manhã fotografando tudo com o celular, cada carcaça de um ângulo diferente, close das marcas de mordida impossíveis, as pegadas medidas com trena metálica ao lado para a escala, os moirões de concreto arrancados, a pilha de cabeças decapitadas. Não sabia exatamente para que serviriam as fotos, se algum dia mostraria para alguém ou se apenas replicava o hábito documentalista do avô, mas parecia importante registrar. Prova de que aquilo tinha acontecido, de que não era delírio ou exagero. Arrastou as carcaças para longe da casa, usando o trator velho. Empilhou tudo em vala funda que abriu com a retroescavadeira acoplada. Despejou 100 litros de diesel por cima e ateou fogo. A fumaça negra e gordurosa subiu em coluna grossa que podia ser vista a quilômetros, cheiro de carne queimada misturado com combustível grudando nas roupas e no cabelo. Trabalho que levou 6 horas sob sol que martelava a pele. Calor refletindo do metal do trator. Suor escorrendo e misturando com cinza que o vento trazia de volta. Os cães não comeram naquele dia. Henrique encheu os comedouros com a carne crua que normalmente desaparecia em minutos, mas os 5 simplesmente ignoraram. Continuavam fixados na grade norte, observando a mata, rosnando baixo sempre que o vento mudava de direção, trazendo algum cheiro que Henrique não conseguia identificar. Ele tentou forçar um deles, o que chamava de Duque, a se afastar da grade, usando coleira e força física. O cão virou a cabeça e olhou para ele com os olhos amarelos vazios de qualquer reconhecimento. E pela primeira vez, Henrique sentiu medo real dos animais que supostamente estavam sob seu controle. Soltou a coleira e recuou. Duque voltou para a grade sem pressa, reassumindo a vigília. Estavam operando em programação
que ia além de treinamento, instinto gravado em genética selecionada especificamente para aquela função. À tarde, Henrique foi até a cidade. Precisava de respostas que o caderno do avô não oferecia, contexto histórico que explicasse o que estava enfrentando. Parou primeiro no bar, que ficava na entrada da área urbana, lugar onde homens mais velhos se reuniam para beber cachaça e conversar sobre nada. Pediu cerveja e puxou conversa casual sobre a região, sobre histórias antigas, sobre coisas que aconteciam nas fazendas isoladas. Um dos velhos, homem de talvez 70 anos com pele curtida pelo sol e mãos deformadas por artrite, disse que conhecera o avô de Henrique. Homem esquisito, ficava meses sem aparecer na cidade. Quando vinha, comprava munição, sempre munição. Caixas e caixas. Pessoal comentava que ele caçava muito, mas nunca vendia carne, nunca aparecia com troféu. O que ele caçava ninguém sabia. Henrique perguntou se havia histórias sobre ataques a gado na região. Coisas estranhas acontecendo nas fazendas mais afastadas. O silêncio que se instalou foi imediato e desconfortável. Os homens trocaram olhares. Alguns mexeram nos copos sem beber, outros simplesmente desviaram os olhos. Foi outro velho quem finalmente falou, voz baixa como se temesse ser ouvido, mesmo estando apenas entre conhecidos. Tem histórias, sempre teve. Meu pai contava que nos anos 60, quando abriram as estradas novas entrando serra adentro, trabalhadores começaram a desaparecer. Não fugir, não se perder, desaparecer. Encontravam pedaços, nunca o corpo inteiro. Diziam que era onça, acidente com máquina, qualquer coisa que fizesse sentido. Mas meu pai viu uma das cenas. Disse que não era nada que fizesse sentido. Disse que tinha pegadas que não eram de bicho conhecido. Outro completou. Anos 90 teve uma fase ruim, 3 mortes em 2 semanas. Trabalhadores de fazenda, gente que morava longe, que ninguém ia sentir falta rápido. Polícia veio, fez investigação, concluiu que foi ataque de animal silvestre. Mandaram o Ibama verificar se tinha onça pintada voltando para a região. Ibama não encontrou nada, mas os ataques pararam depois que seu avô soltou aqueles cachorros dele. Ninguém sabe o que aconteceu na mata, mas 2 dos bichos voltaram machucados feio, e não morreu mais ninguém depois disso. Até hoje o pessoal comenta, mas ninguém pergunta muito. Melhor não saber, entende? Henrique perguntou diretamente, vocês acham que é o quê? Onça? Lobo? Matilha de cães selvagens? O primeiro velho que falara riu sem alegria, som seco como graveto quebrando. Não sei o que é. Meu avô chamava de lobisomem. Meu pai dizia que era lenda. Eu não sei. Só sei que tem algo naquelas serras que não é catalogado, que não aparece em livro de biologia, que mata quando quer e some quando quer. E sei que seu avô sabia disso. Por que você acha que ele criava aqueles monstros? Cachorro normal não serve para o que tem lá em cima. Henrique saiu do bar com mais perguntas do que respostas, mas com confirmação de que não estava louco, de que o avô não era paranoico delirante, de que havia histórico documentado de eventos que o sistema escolhera classificar como acidentes ou ataques de fauna comum para evitar o desconforto de admitir ignorância. Dirigiu até a Igreja Velha, no centro da cidade, construção de pedra do século XIX, que resistia ao tempo mais por teimosia estrutural do que por manutenção. Encontrou o padre aposentado, sentado no banco de madeira do jardim lateral, homem de 80 e poucos anos que conhecera 3 gerações de fazendeiros da região. O padre se lembrou do avô imediatamente quando Henrique se apresentou. Homem bom, duro, calado, mas bom. Vinha à missa uma vez por ano, sempre na Páscoa. Nunca confessava, nunca tomava comunhão, apenas sentava no último banco e ouvia, depois ia embora. Uma vez eu perguntei por que ele criava aqueles cães. Ele me olhou por tempo longo e disse, Padre, o senhor acredita em demônios? Eu disse que sim, que a igreja reconhece a existência de forças malignas. Ele balançou a cabeça e disse, então o senhor entende por que preciso de cães que consigam matar demônios. Nunca mais tocamos no assunto. Henrique pressionou, perguntou sobre 1997, sobre as mortes que o velho, no bar, mencionara. O padre respirou fundo, olhou para o céu, como se buscasse permissão divina para contar, e finalmente cedeu. Eram trabalhadores rurais, 2 homens e uma mulher, encontrados em propriedades diferentes, mas todos na mesma semana. Os corpos não estavam completos. Polícia trouxe fotógrafo para documentar as cenas. Eu vi algumas fotos porque fui chamado para dar extrema unção,
mesmo sabendo que não havia mais nada para ungir além de pedaços. Não eram marcas de animal, eram marcas de algo que tinha força sobre-humana e crueldade calculada. Os corpos tinham sido desmembrados de forma que sugeria conhecimento de anatomia, pontos onde arrancar causaria mais dor antes da morte chegar. O padre continuou. Seu avô apareceu na delegacia no quarto dia. Conversou com o delegado a portas fechadas. Ninguém sabe o que foi dito, mas depois daquele dia, a investigação foi encerrada oficialmente como ataque de fauna silvestre não identificada. Seu avô levou os cães para a mata. 3 dias depois, eles voltaram. 2 estavam feridos, um mancando com corte profundo no flanco, outro com orelha rasgada. Mas voltaram, e os ataques pararam completamente. Seu avô nunca disse o que os cães encontraram, nunca disse se mataram o que estavam procurando ou se apenas afugentaram. Mas funcionou. Durante 12 anos não houve mais mortes daquele tipo. Até 2009. Henrique sentiu o estômago afundar. O que aconteceu em 2009? O padre fechou os olhos como se a memória doesse fisicamente. Uma família inteira. Casal e 2 filhos pequenos. Moravam em sítio isolado a 40 quilômetros daqui. Vizinho encontrou porque viu os urubus circulando. A casa estava destruída por dentro. Móveis quebrados, paredes com marcas de garras, sangue em todo lugar. Encontraram o pai no quarto, a mãe na cozinha, as crianças no quintal. Todos brutalizados além do que eu consigo descrever sem vomitar. Dessa vez nem tentaram investigar direito. Lacraram a casa, queimaram tudo, disseram que foi incêndio acidental com família morta na tentativa de fuga. Mentira oficial para evitar pânico. E meu avô? Henrique perguntou, já sabendo a resposta. Soltou os cães de novo, dessa vez 4 deles. Voltaram 1 semana depois, todos feridos mas vivos, e de novo, os ataques pararam. Seu avô me procurou depois daquele episódio, disse: "Padre, isso não vai parar, vai voltar, sempre volta. Estou criando os cães mais fortes que consigo, mas um dia vou morrer, e isso vai continuar aqui." Perguntei se ele não podia avisar as autoridades, exigir que fizessem algo. Ele riu, disse: "As autoridades não acreditam no que não conseguem controlar. Preferem a mentira confortável. Eu prefiro a verdade armada." Henrique voltou para o rancho ao entardecer com peso esmagador de compreensão. Não estava lidando com surto isolado de predador oportunista. Estava no meio de ciclo que se repetia há décadas, possivelmente séculos, padrão de ataques e silêncios que as autoridades locais aprenderam a gerenciar através de negação e encobrimento. A criatura, ou criaturas, que habitavam aquelas serras existiam em equilíbrio frágil com a população humana, territórios sobrepostos, gerando conflito periódico que era resolvido através de violência e depois esquecido até a próxima erupção. E o avô tinha sido o único a enfrentar aquilo de forma direta, criando ao longo de 4 gerações animais especificamente desenhados para lutar contra o que não deveria existir. Naquela noite, Henrique decidiu verificar o perímetro da propriedade. Pegou a carabina 308, lanterna tática, faca de caça e começou a caminhar a linha de mata seguindo as pegadas que ainda marcavam o solo. O rastro era claro mesmo com a luz fraca, marcas profundas demais para serem apagadas pelo vento. Ele seguiu por 400 metros até encontrar o ponto onde a criatura tinha entrado na propriedade. Havia marcas de descida abrupta pelo barranco de 3 metros que separava a mata fechada do pasto, solo revolvido onde algo pesado deslizara antes de aterrissar. E havia sangue, velho, já escurecido e parcialmente absorvido pela terra, mas definitivamente sangue. Henrique agachou e tocou com a ponta da faca. A textura era estranha, mais viscosa do que sangue bovino ou humano, cor quase negra mesmo seco. Ele iluminou a mata além do barranco. A vegetação era densa, combinação de arbustos espinhosos, cipós entrelaçados e árvores de médio porte com copas que bloqueavam a luz do sol durante o dia. Havia trilha estreita, provavelmente feita por animais ao longo do tempo, serpenteando entre as árvores. Henrique considerou entrar, seguir o rastro até encontrar o que quer que tivesse deixado aquelas marcas. A lógica dizia que era suicídio, que entrar na mata à noite perseguindo predador desconhecido era garantia de morte. Mas parte dele, a parte que herdara do avô, a parte que estava começando a entender por que aqueles cães existiam, queria confrontar, queria ver, queria saber exatamente o que era. Estava a 5 metros da entrada da trilha quando ouviu o som.
Começou como ganido baixo, quase humano na tonalidade, vindo de algum lugar fundo na mata. Não era som de animal ferido. Era som de garganta forçada a produzir frequências que não eram naturais para sua estrutura. Depois o ganido subiu de tom, virando rugido gutural que fez os pelos da nuca de Henrique se eriçarem, resposta primitiva de medo que não passa pelo raciocínio consciente. O rugido ecoou pelas árvores, amplificado pela densidade da vegetação. Impossível dizer de onde vinha exatamente, mas claramente próximo. Henrique recuou 3 passos, destravou a carabina e esperou. O silêncio que se seguiu foi pior do que o som. Absoluto. Sem insetos, sem vento nas folhas, sem nada além do próprio coração batendo no peito como tambor de guerra. Então ele viu. Apenas por 2 segundos, mas foi suficiente. Forma na escuridão entre as árvores, iluminada parcialmente pela lanterna tática. Ereta, talvez 2 metros de altura, talvez mais, difícil calcular sem referência. Pelagem escura que absorvia a luz, olhos que refletiam amarelo esverdeado como os de animal noturno. A cabeça era grande demais, proporcionalmente errada, focinho alongado, mas não como o de lobo ou cachorro. A criatura ficou parada observando Henrique, sem movimento, sem som, apenas presença sólida e aterrorizante. Ele levantou a carabina, mirou o centro de massa, dedo no gatilho. A criatura inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, como se avaliasse a arma, reconhecendo a ameaça. Então simplesmente virou e desapareceu na escuridão, movimento tão rápido que Henrique quase duvidou ter visto algo. Ele voltou para casa em pânico controlado, andando de costas metade do caminho para manter a linha de árvore sob mira, coração martelando, mãos tremendo o suficiente para tornar difícil segurar a arma com firmeza. Os cães estavam enlouquecidos quando chegou, jogando-se contra as grades do canil, rosnados misturados com latidos que eram quase gritos. Eles tinham sentido. Sabiam que a criatura estava próxima, sabiam que aquela era a ameaça para a qual tinham sido criados. Henrique trancou todas as portas e janelas da casa, posicionou armas em pontos estratégicos e passou a noite sentado na cozinha com a espingarda calibre 12 no colo, café forte sendo reaquecido a cada hora para manter a lucidez. Dormiu em fragmentos de 15 minutos, acordando com qualquer som que o cérebro interpretasse como anormal. Ao amanhecer, encontrou novas pegadas. Circulavam a casa mais próximas dessa vez, a menos de 10 metros da varanda. E havia algo mais. Arranhões profundos na porta de madeira da entrada principal, marcas paralelas deixadas por garras arrastadas de cima para baixo com força que lascara a madeira maciça de 5 centímetros. Não era tentativa de invasão, era demonstração. Eu poderia entrar se quisesse. Estou escolhendo não entrar ainda. Henrique tocou os arranhões com os dedos, sentindo as lascas soltas. Madeira de peroba, uma das mais duras disponíveis, tratada e envernizada, marcada como se fosse isopor. O que quer que tivesse feito aquilo tinha força que ultrapassava qualquer métrica que ele conhecesse. Foi quando decidiu soltar os cães. Não os 5 como o avô advertira contra, mas 2 como o caderno instruía. Escolheu Barão e Duque, os maiores e mais agressivos. Abriu a porta do canil com eles presos por correntes reforçadas. Depois soltou as correntes e apontou para a mata. Busca! Foi tudo o que disse. Os cães explodiram em velocidade, cruzando o pasto em segundos, alcançando a linha de árvores e desaparecendo na vegetação sem hesitação. Henrique os ouviu latindo no início, som se afastando rápido, depois silêncio. Esperou 3 horas, depois 4. Quando chegou a 6ª hora, começou a acreditar que os tinha perdido, que a criatura os matara e ele ficaria sem defesa. Mas eles voltaram. Às 2 da tarde, cambaleando pelo pasto cobertos de sangue. Henrique correu ao encontro deles e viu que estavam feridos, mas vivos. Barão tinha 3 cortes profundos no flanco esquerdo, sulcos paralelos que expunham músculo, sangue escorrendo, mas não jorrando. Nenhum vaso principal atingido. Duque tinha a orelha direita rasgada quase completamente, pendendo por tira de pele, e marcas de mordida no pescoço que por centímetros não tinham atingido a jugular. Mas não era sangue deles que cobria a maior parte da pelagem. Era sangue negro e viscoso, o mesmo que Henrique encontrara na entrada da trilha. Os cães tinham lutado. Tinham ferido a criatura. Possivelmente a tinham afugentado, pelo menos temporariamente.
Henrique tratou os ferimentos com sutura básica, antibióticos injetáveis, limpeza com solução salina. Os cães aceitaram o tratamento sem resistência, exaustos demais para reagir mesmo à dor das agulhas perfurando carne. Depois de enfaixados, eles simplesmente desabaram no canil e dormiram 14 horas seguidas. Mas tinham provado algo crucial. A criatura não era invencível, podia ser ferida, podia ser forçada a recuar. O avô estava certo, os cães serviam, foram feitos para aquilo. Agora Henrique entendia completamente a herança que recebera. Não era apenas terra ou animais, era arsenal vivo contra o impossível, legado de guerra silenciosa que continuaria independente de ele querer ou não. Henrique passou os 3 dias seguintes preparando o rancho para a guerra. Reforçou todas as portas e janelas com tábuas de peroba pregadas em diagonal, criando camadas duplas de madeira que exigiriam força sobre-humana para romper. Instalou holofotes adicionais, alimentados por gerador a diesel, posicionados para iluminar todos os ângulos de aproximação da casa, sem deixar zonas de sombra onde algo pudesse se esconder. Distribuiu munição em pontos estratégicos, caixas de cartuchos calibre 12 na cozinha e no quarto, caixas de munição, 308 na varanda e no galpão, garrafas de querosene e caixas de fósforo em cada cômodo. Verificou as armas repetidamente, limpando mecanismos, testando gatilhos, garantindo que não haveria falhas quando precisasse delas. Montou armadilhas rudimentares nos pontos de acesso mais óbvios. Arame farpado esticado à altura de pescoço nas trilhas que vinham da mata, pregos de 10 centímetros soldados em placas de metal enterradas sob camada fina de terra nos caminhos ao redor da casa. Os cães se recuperaram mais rápido do que qualquer animal comum conseguiria. Barão voltou a andar normalmente no segundo dia, os cortes profundos no flanco já começando a formar crosta grossa, apesar da extensão dos ferimentos. Duque tinha a orelha rasgada pendurada, mas a infecção que Henrique temia não se manifestou. O tecido cicatrizava limpo, sem pus, sem necrose. No terceiro dia, os 5 estavam ativos novamente, mas diferentes. Não havia mais nenhum resquício de comportamento doméstico. Não vinham quando chamados por nome, não aceitavam carinho ou proximidade física desnecessária. Simplesmente patrulhavam o perímetro do canil em rotação constante. 2 sempre na grade norte observando a mata, os outros 3 descansando em turnos. Organização que Henrique não ensinou, comportamento que emergia de programação genética mais profunda que treinamento. Na quarta noite a criatura voltou. Henrique estava acordado na varanda, sentado em cadeira de madeira com a espingarda calibre 12 apoiada nas pernas e a carabina .308 encostada na parede ao alcance da mão. Lua minguante oferecia luz suficiente para ver vultos, mas não detalhes, transformando a paisagem em composição de cinzas e negros. O primeiro sinal foi olfativo. O cheiro almiscarado voltou, trazido por vento leste que vinha direto da mata. Odor de marcação territorial misturado com sangue e algo mais que Henrique não conseguia identificar, mas que fazia seu estômago revirar. Depois veio o som dos cães. Não o uivo coletivo da primeira vez, mas rosnados sincronizados. 5 vozes graves produzindo frequência que vibrava no ar, como motor distante. Henrique acionou os holofotes. A propriedade inteira se iluminou em branco duro que eliminava sombras. 300 metros de pasto e cerca revelados em detalhes crus. E lá estava ela, na borda da mata, a 50 metros da casa, parada em 4 apoios, mas com o tronco elevado o suficiente para mostrar a estrutura impossível do corpo. Henrique pegou os binóculos de caça e focou. A criatura era maior do que parecera naquele vislumbre rápido 3 noites atrás. Corpo facilmente de 2,10 metros de comprimento do focinho, a base da cauda curta que terminava em toco, altura de 1,5 metros na cernelha, quando em 4 patas. A pelagem era densa e escura, cinza-carvão com manchas mais claras no peito e ventre, músculos rolando sob a pele com cada movimento respiratório. A cabeça era grotesca, crânio largo de predador com focinho encurtado que deixava os dentes superiores parcialmente expostos, mesmo com a boca fechada, orelhas pequenas e pontiagudas plantadas alto no topo da cabeça, olhos amarelos refletindo a luz dos holofotes com brilho sobrenatural. Os membros anteriores eram mais longos que os posteriores,
terminando em patas massivas com 5 dedos e garras curvas de queratina negra. Henrique via cicatrizes recentes no flanco direito da criatura, 3 cortes paralelos ainda vermelhos e inchados, onde os dentes de Barão ou Duque tinham arrancado carne. Então, ela se levantou. Movimento fluido que a trouxe para a postura ereta, equilibrando-se nos membros posteriores com estabilidade que nenhum animal quadrúpede deveria ter. De pé, ultrapassava 2 metros facilmente, talvez chegando a 2,20 metros. Os braços pendiam longos demais para a proporção humana, garras quase tocando o chão. E ela abriu a boca, mandíbula deslocando-se para revelar fileira dupla de dentes, caninos longos como dedos, molares trituradores no fundo, língua escura e grossa que se moveu degustando o ar. Henrique não esperou mais. Levantou a carabina, mirou o centro de massa, compensou por distância e queda de bala, e apertou o gatilho. O disparo da O 308 explodiu à noite, recuo batendo no ombro com força familiar, som ecoando pelas serras como trovão isolado. Ele viu o impacto, spray vermelho explodindo do ombro esquerdo da criatura, corpo balançando com o impacto da bala de 150 grãos viajando a quase 1000 metros por segundo. Mas ela não caiu, não gritou. Apenas olhou para o próprio ombro ferido, com algo que parecia mais curiosidade que dor. Depois, olhou de volta para Henrique e sorriu. Não era interpretação antropomórfica, não era projeção de emoção humana em face animal. Era sorriso real, lábios superiores se retraindo para expor mais dentes, algo que passava por satisfação ou reconhecimento de desafio aceito. A criatura deixou-se cair para 4 apoios e começou a avançar. Não era corrida, era aproximação deliberada, passo controlado que cobria 3 metros por passada, sem pressa aparente. Henrique atirou de novo, acertou no peito alto dessa vez. Viu o impacto fazer a criatura tropeçar, mas não parar. Terceiro tiro pegou a coxa direita. Quarto errou quando a criatura se deslocou lateralmente com velocidade que desafiava a física para algo daquele tamanho. 5 disparos. 6. Sétimo. O pente da carabina esvaziou com a criatura já a 30 metros. Henrique largou a arma, pegou a espingarda calibre 12 e gritou: "Ataque!" As portas do canil se abriram. Ele tinha deixado destravadas exatamente para aquele momento. Os 5 cães explodiram para fora como mísseis peludos de 90 quilos cada, cobrindo os 40 metros entre o canil e a criatura em 4 segundos. Barão atingiu primeiro, saltando para o pescoço com mandíbula aberta, 700 quilos de força de mordida procurando o jugular. A criatura girou e o pegou no ar com a mão esquerda, garras penetrando o flanco do cão, e o arremessou contra o chão com força que fez o solo tremer. Duque veio por baixo, indo para o tendão de Aquiles direito, dentes serrando e rasgando. A criatura rugiu pela primeira vez, som que não deveria sair de garganta de carne, e chutou para trás acertando Duque no peito e enviando-o rolando 3 metros. Os outros 3. Henrique nunca tinha dado nomes aos menores, sempre os chamando apenas de segundo, terceiro e quarto. Atacaram em coordenação que ninguém ensinou, padrão de matilha gravado em genética. Segundo foi para a perna traseira esquerda, terceiro para o flanco direito, quarto circulou tentando alcançar a nuca por trás. A criatura estava sangrando de múltiplos ferimentos agora, os tiros de rifle, as mordidas dos cães, sangue negro escorrendo pela pelagem, mas estava longe de incapacitada. Girou em movimento que era mais felino que canino, pegou o terceiro pela pele do pescoço e simplesmente arrancou uma tira de carne de 10 centímetros de comprimento. O cão ganiu e se afastou, ferimento horrível, mas não letal. Henrique correu da varanda com a espingarda fechando distância para menos de 20 metros. Disparou os 2 canos em sequência rápida, chumbo grosso número 00, 9 esferas de 8,4 milímetros por cartucho, atingindo a criatura no flanco esquerdo e na perna traseira direita. A carga, a curta distância, abriu ferimentos massivos, carne explodindo, sangue jorrando. A criatura cambaleou, finalmente demonstrando o efeito acumulado dos ferimentos. Barão se recuperou e atacou de novo, dessa vez conseguindo cravar os dentes no antebraço direito da criatura quando ela tentou golpeá-lo. Osso rangeu audível mesmo à distância. A criatura rugiu e bateu com o braço livre na cabeça de Barão, impacto que soltou a mordida e enviou o cão girando. Foi quando Henrique viu a oportunidade. A criatura estava cercada pelos cães, sangrando de pelo menos 10 ferimentos diferentes, parcialmente cega pela dor e pela raiva.
Ele largou a espingarda vazia, pegou o facão de lâmina larga que carregava preso ao cinto e correu. Movimento suicida, parte racional do cérebro gritando que era insanidade aproximar-se de predador ferido, mas parte mais antiga, instinto de sobrevivência, que entende que predadores feridos são mais perigosos, mas também mais vulneráveis, comandando as pernas. Cobriu 10 metros antes da criatura perceber, depois, ela virou a cabeça massiva e o viu vindo. Tentou se posicionar para encontrá-lo, mas Duque escolheu exatamente aquele momento para cravar os dentes na parte de trás do joelho direito. A criatura caiu, não completamente, mas desequilibrou o suficiente para ir a 3 apoios, mão esquerda tocando o chão para manter estabilidade. Henrique alcançou e enfiou o facão na base do pescoço, entre a clavícula e a primeira costela, empurrando com todo o peso corporal. A lâmina de 40 centímetros penetrou até a metade antes de encontrar resistência de osso ou cartilagem. Sangue negro jatou na cara de Henrique, quente e viscoso. Gosto metálico invadindo a boca. A criatura gritou. Som que era parte rugido, parte guincho humano, parte algo que não tinha nome, e o acertou com a mão direita. As garras rasgaram desde o ombro esquerdo até o meio das costelas. 4 sulcos profundos que abriram pele, gordura e músculo superficial. Henrique caiu de costas com a dor explodindo em ondas brancas que apagaram visão por 2 segundos. Quando conseguiu focar de novo, viu a criatura tentando arrancar o facão do próprio pescoço, movimentos descoordenados, sangue jorrando da ferida em pulsos que indicavam artéria grande cortada. Os cães atacavam sem parar agora, todos os 5 agarrados a diferentes partes do corpo, arrancando pedaços, rasgando, destruindo. A criatura conseguiu arrancar o facão, mas o dano estava feito. Ela cambaleou de volta para a linha de árvores, deixando trilha de sangue de 5 centímetros de largura no pasto seco. Henrique tentou levantar, mas as costelas gritaram protesto. Conseguiu ficar de joelhos, pressionando a mão direita contra os cortes no torso para estancar sangramento. Os cães perseguiram a criatura até a borda da mata, mas não entraram, ficando na linha de transição entre pasto e vegetação, latindo e rosnando para a escuridão, onde ela desaparecera. O cheiro de sangue, o dele e o da criatura, dominava o ar, doce e metálico e nauseante. Henrique cuspiu tentando tirar o gosto de ferro da boca, viu que havia sangue negro misturado com saliva, tinha engolido o sangue dela quando jatou na cara. Conseguiu voltar para casa, apoiando-se nos próprios joelhos e numa mão, a outra ainda pressionando os ferimentos. Entrou no banheiro, despiu a camisa encharcada de sangue e avaliou o dano. 4 cortes de 10 centímetros de comprimento, 2 superficiais que só pegaram pele e tecido adiposo, 2 mais profundos que expunham o músculo intercostal. Nenhum tão profundo que comprometesse a cavidade torácica. Tinha tido sorte absurda. Limpou com água oxigenada que ardeu como fogo, fechou o melhor que pode com fita adesiva cirúrgica puxando as bordas, enfaixou o torso inteiro com gaze e atadura elástica, antibiótico em comprimido, 3 vezes a dose recomendada, porque não sabia que bactérias viviam nas garras daquela coisa. Analgésico forte que o deixaria tonto, mas tornaria possível respirar sem gritar. Os cães voltaram 1 hora depois, cobertos de sangue novamente, mas dessa vez sem novos ferimentos significativos. Henrique os examinou um por um, sob a luz do galpão. Barão tinha 3 costelas quebradas pelo impacto quando foi arremessado, respiração difícil, mas sem perfuração pulmonar. Duque estava mancando da perna traseira direita, torção no ligamento, mas nada rompido. Terceiro tinha o ferimento horrível no pescoço, onde tira de carne fora arrancada, área de 10 por 15 centímetros de músculo exposto que precisaria sutura. Segundo e quarto tinham cortes menores, arranhões, contusões, mas nada crítico. Henrique tratou cada um com o mesmo cuidado que tratara a si mesmo, costurando onde necessário, enfaixando, medicando. Passou o resto da noite sentado no galpão com as armas recarregadas, observando a linha de mata iluminada pelos holofotes. A trilha de sangue que a criatura deixara era impossível de ignorar. Manchas escuras a cada metro, volume que indicava hemorragia severa. Nenhum animal sobreviveria àquilo sem tratamento. Nenhum ser vivo
continuaria se movendo depois de perder aquela quantidade de sangue. Mas Henrique não tinha certeza de que as regras normais de biologia se aplicavam ao que ele enfrentara. Tinha acertado pelo menos 8 tiros de rifle de alta potência, 2 cargas de chumbo grosso a queima-roupa, enfiado 30 centímetros de aço no pescoço cortando a artéria principal, e a coisa ainda tinha força para correr de volta para a mata. Ao amanhecer, Henrique pegou a carabina recarregada, amarrou Barão e Duque em correntes de aço, os únicos 2 ainda em condição de lutar se necessário, e seguiu a trilha de sangue. Ela entrava na mata pela mesma trilha que a criatura usara antes, mergulhando na vegetação densa onde a luz do sol mal penetrava. Henrique seguiu devagar, arma na mão direita apesar da dor nas costelas fazer cada movimento custar, cães puxando as correntes na mão esquerda. A trilha de sangue continuava por 200 metros, depois 300, depois 400. E então, parava. Simplesmente parava em clareira pequena, onde a vegetação se abria ao redor de afloramento rochoso. Havia sangue nas pedras, poças que formaram e secaram parcialmente, marcas de que a criatura tinha ficado ali por tempo. Mas não havia corpo, não havia pegadas saindo da clareira além das que chegavam. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido depois de sangrar litros naquele ponto. Henrique procurou por 20 minutos, circulando a clareira em raios cada vez maiores, mas não encontrou continuação do rastro. Os cães farejavam as pedras, rosnando baixo, pelos eriçados, mas não indicavam direção de perseguição. A presa tinha sumido de forma que desafiava a lógica. Henrique voltou para o rancho exausto, ferido, mas vivo. Trancou os cães no canil, verificou se todas as fortificações que instalara ainda estavam intactas, recarregou todas as armas novamente e desabou na cama com espingarda ao lado. Dormiu 14 horas seguidas, sono de esgotamento total que não incluiu sonhos. Quando acordou, a dor nas costelas era pior, rigidez muscular e inflamação instaladas, mas os ferimentos não mostravam sinais de infecção. O sangue negro da criatura que ele tinha engolido não causou nenhum efeito, além de gosto ruim que persistiu por dias. Nos 3 dias seguintes, não houve sinais de atividade. Sem pegadas novas, sem gado morto, sem o cheiro almiscarado no ar. Henrique manteve vigilância constante, dormindo em turnos de 2 horas, nunca desarmado, sempre com pelo menos 2 holofotes acesos mesmo durante o dia. Mas a criatura não voltou. Ou estava morta em algum lugar profundo na mata, onde ele não conseguiria encontrar, ou estava ferida grave o suficiente para precisar de tempo de recuperação antes de tentar de novo. Não havia como saber, só havia a espera, a vigília e a certeza de que aquilo não tinha terminado definitivamente. Henrique passou 2 semanas sem sair do rancho. As costelas cicatrizavam devagar, puxando a cada movimento brusco, lembrando-o constantemente do quão próximo chegara de morrer naquela noite. Ele limpava os ferimentos 3 vezes ao dia, trocava as ataduras, monitorava qualquer sinal de infecção que teimosamente não aparecia. Os cortes formavam queloides grossos, cicatrizes permanentes que desciam do ombro esquerdo até o meio do peito. 4 linhas paralelas que pareciam marcas de código de barras gravadas na pele. Carregaria aquilo até morrer, lembrança física de que enfrentara algo que não deveria existir e sobrevivera por combinação de preparo, sorte e brutalidade calculada. Os cães se recuperaram mais rápido do que ele. As costelas de Barão sararam em 10 dias. Henrique palpava o tórax do animal e sentia os calos ósseos já formados, estrutura regenerada com velocidade que desafiava a fisiologia canina normal. O ferimento de terceiro no pescoço, aquela tira de carne arrancada que expusera músculo, fechou sem complicações e sem deixar vulnerabilidade significativa. Duque voltou a andar sem mancar no 8º dia. Era como se tivessem sido projetados não apenas para lutar contra o impossível, mas para sobreviver aos danos que aquela luta inevitavelmente causaria. Mais uma camada da herança do avô revelada através de função. Os cães não eram apenas armas, eram armas que se auto-reparavam. Na 3ª semana, Henrique finalmente foi até a cidade. Precisava de suprimentos, de antibióticos que estavam acabando, de munição para repor o que gastara. Parou no mesmo bar, encontrou alguns dos mesmos velhos,
Eles olharam para ele diferente agora, olhares que avaliavam os movimentos cuidadosos que ele fazia para não puxar as costelas, a palidez da perda de sangue que ainda não recuperara completamente, o jeito como ele varria o ambiente com os olhos constantemente verificando ameaças. Um deles perguntou se estava tudo bem no rancho. Henrique disse que sim, que tinha tido problema com predador atacando o gado, mas que estava resolvido. O velho assentiu devagar, não acreditando na versão simplificada, mas respeitando o direito de Henrique de não elaborar. O padre aposentado o procurou quando Henrique estava saindo da farmácia carregando sacola com 5 caixas de antibióticos de amplo espectro. O velho o parou na calçada, olhou para o modo como Henrique segurava a sacola contra o peito protegendo o lado esquerdo e perguntou: "Aconteceu de novo?" Henrique hesitou, depois assentiu. "E?" O padre pressionou. "E está resolvido, por enquanto." O padre fechou os olhos por momento longo, depois os abriu e disse: "Seu avô carregou isso sozinho por 40 anos. Morreu sem nunca contar para ninguém além de mim, e mesmo para mim contou pouco. Você não precisa fazer o mesmo. Se precisar conversar, saber que alguém acredita, eu estou aqui." Henrique agradeceu, mas sabia que não voltaria. Algumas coisas eram pesadas demais para compartilhar. E tentar explicar para alguém que não viveu apenas diluiria a verdade até ela virar história, folclore, mais uma lenda das serras que ninguém leva a sério. De volta ao rancho, Henrique começou seu próprio caderno. Replicava o hábito do avô, não por nostalgia, mas por necessidade prática. Documentou tudo: as datas dos ataques ao gado, as características das pegadas medidas com precisão, descrição detalhada da criatura observada de perto durante o confronto, o padrão de ferimentos que ela causava, a efetividade das diferentes armas e táticas, o comportamento dos cães durante o combate. Imprimiu as fotos do celular usando impressora velha que encontrou no galpão, colou no caderno com anotações detalhadas. Não eram registros para publicação científica ou investigação oficial. Ninguém acreditaria, ninguém investigaria. Eram instruções de sobrevivência para quem viesse depois dele, se alguém viesse. Porque Henrique entendia agora que a guerra não tinha fim definitivo. A criatura que ele enfrentara talvez estivesse morta, sangrando, até esvaziar-se em alguma toca profunda na mata, onde corpo se decomporia sem ser encontrado. Ou talvez estivesse apenas ferida, recuperando-se, esperando. E mesmo se estivesse morta, os registros do avô mostravam um padrão de ataques espaçados por anos, diferentes eventos em 1983, 1997, 2009, 2018. Era sempre a mesma criatura voltando depois de hibernação ou cura prolongada? Ou eram diferentes indivíduos da mesma espécie, impossível, território sobreposto gerando conflito cíclico? Henrique não sabia, não tinha como saber. Só sabia que, eventualmente, em meses ou anos ou décadas, algo voltaria a matar o gado de forma brutal, a deixar pegadas impossíveis, a circular a casa demonstrando força e intenção. Ele pensou em vender o rancho, abandonar aquela terra e voltar para a vida urbana, onde os horrores eram pelo menos compreensíveis e categorizáveis. Passou 3 noites seguidas fazendo cálculos, vendo quanto conseguiria pela propriedade, quanto tempo aquilo sustentaria vida em cidade sem emprego garantido. Mas sempre voltava à mesma conclusão. Vender seria condenar quem comprasse. Seria passar a sentença de morte para a família que viesse ocupar aquele espaço, sem saber o que habitava as serras ao redor, sem ter os cães, sem ter o conhecimento acumulado em 2 cadernos manchados, escondidos em caixa metálica. Seria repetir o que o sistema fazia, empurrar o problema para a frente, deixar outra pessoa pagar o preço em sangue e trauma. Então, Henrique tomou a decisão que o avô tomara décadas antes: ficar. Manter a vigília, continuar criando os cães, selecionando os mais fortes, os mais resistentes, os mais dispostos a enfrentar o que não deveria existir. Transformar o rancho em fortaleza permanente, arsenal vivo contra a ameaça que o resto do mundo escolhia ignorar. Não por heroísmo ou senso de dever grandioso, mas por simples reconhecimento de que alguém precisava fazer aquilo e ele era quem estava ali, quem tinha as ferramentas, quem conhecia a verdade. 6 semanas após o confronto, Barão teve filhotes com uma das fêmeas que o avô mantinha em canil separado.
Henrique não sabia que havia fêmeas. Encontrou-as 3 dias após descobrir os machos, 4 cadelas igualmente massivas e igualmente projetadas para a função específica. A ninhada foi de 7 filhotes, todos saudáveis, todos demonstrando desde a primeira semana o tamanho e a estrutura óssea que caracterizavam a linhagem. Henrique os observou mamando, brigando entre si por posição, já demonstrando agressividade que era genética e não aprendida. Em 2 anos, aqueles filhotes estariam prontos. Em 4 anos, seriam máquinas de guerra completas. A criação continuaria, geração após geração, enquanto fosse necessário. Ele estabeleceu nova rotina. Acordava com o sol, alimentava os cães adultos e os filhotes, verificava o perímetro da propriedade procurando sinais de invasão. Treinava os cães 2 horas por dia, não comandos domésticos, mas exercícios de ataque coordenado, perseguição de rastros, resistência a ferimentos simulados. Limpava as armas semanalmente, testava munição regularmente, mantinha estoque rotativo de cartuchos frescos. À noite, antes de dormir, escrevia no caderno qualquer observação relevante sobre o comportamento dos cães, mudanças na fauna local que pudessem indicar presença de predador grande, atualizações sobre o estado das fortificações. Os meses passaram sem novos ataques. Setembro virou outubro, outubro virou novembro. As chuvas de verão começaram, transformando as estradas em lamaçais, mas também enchendo os riachos e trazendo vida nova para a vegetação. Henrique replantou o pasto onde o gado fora massacrado, comprou novas cabeças para repor as perdidas, voltou à rotina de fazendeiro isolado que de fora parecia perfeitamente normal. Mas ele nunca baixava a guarda completamente, nunca dormia sem arma ao alcance da mão, nunca desligava os holofotes externos por mais de 2 horas seguidas. Vivia em estado de alerta controlado que seria insustentável para a maioria das pessoas, mas que para ele se tornara nova normalidade. Henrique tentou uma vez registrar boletim de ocorrência sobre os ataques. Foi até a delegacia da cidade, pediu para falar com o delegado, começou a explicar sobre gado morto de forma brutal, pegadas anômalas, evidências de predador não catalogado. O delegado o ouviu com expressão de paciência forçada, anotou informações básicas em formulário genérico e disse que encaminharia para a IBAMA investigar. Henrique sabia que não encaminharia, sabia que o boletim seria arquivado, esquecido, tratado como queixa de fazendeiro paranoico que confundiu ataque de cachorro selvagem com conspiração sobrenatural. Não insistiu, apenas agradeceu e saiu, confirmando o que já sabia. O sistema não tinha interesse em verdades que não conseguia controlar ou categorizar. Às vezes, nas noites de insônia, quando a dor fantasma nas costelas pulsava, mesmo os ferimentos estando completamente cicatrizados, Henrique se perguntava se estava louco, se não teria imaginado tudo, exagerado o ataque comum de onça, até transformá-lo em encontro com o impossível. Mas então olhava para as cicatrizes, para os cães que existiam por razão específica, para o caderno do avô documentando décadas de eventos similares, para as próprias anotações descrevendo a anatomia de criatura que não constava em nenhum livro de zoologia. Não estava louco. Estava simplesmente vivendo em realidade que a maioria das pessoas tinha o luxo de ignorar. 7 meses após o confronto, Henrique encontrou pegadas novas. Não ao redor da casa dessa vez, mas a 3 quilômetros de distância, em área de mata fechada perto de nascente que alimentava o riacho principal da propriedade. Pegadas menores que as anteriores, padrão similar mas escala reduzida, talvez 20 centímetros em vez de 30. Criatura jovem, ou fêmea menor, ou subespécie diferente. Henrique documentou com fotos e medidas, adicionou ao caderno, reforçou a vigilância, mas não saiu caçando. Não era estúpido o suficiente para entrar na mata, procurando confronto quando podia manter defesa fortificada. Se viesse para perto da casa, para perto do gado, ele lidaria. Até lá, mantinha observação à distância. O isolamento pesava de formas que Henrique não antecipara. Não a solidão física, sempre fora confortável com silêncio e espaço vazio. Mas o isolamento epistemológico, carregar conhecimento que não podia compartilhar, ver verdade que ninguém mais via ou queria ver. Era como viver em realidade paralela que ocasionalmente sangrava para dentro da realidade oficial, mas era sistematicamente negada e apagada. Henrique entendia agora por que o avô tinha sido homem de tão poucas palavras.
Por que cultivar a distância de todos ao redor? Não era misantropia, era autopreservação. Impossível manter relacionamentos normais quando você carrega segredo que redefine o possível. Ele considerou procurar outros. Devia haver mais pessoas nas zonas rurais do Brasil inteiro, lidando com manifestações similares, enfrentando o impossível em silêncio porque o sistema não oferecia alternativa. Mas como encontrá-los sem soar como maluco? Como separar verdadeiros testemunhos de fantasias e exageros? Henrique tentou pesquisar online, encontrou milhares de relatos de ataques estranhos, criaturas misteriosas, eventos inexplicáveis. 99% eram lixo, histórias mal contadas, fotos obviamente falsificadas, pessoas procurando atenção. Mas talvez 1% fosse real, pessoas como ele e o avô, espalhadas pelo interior, cada uma lutando sua guerra privada. Nunca teve coragem de fazer contato. Melhor manter o segredo enterrado do que arriscar exposição. 1 ano após o confronto, Henrique estava vivo, o rancho estava de pé, os cães estavam mais fortes. Os filhotes cresciam rápido, já pesando 40 quilos aos 8 meses, demonstrando potencial para ultrapassar os pais em tamanho e ferocidade. Não houvera novos ataques diretos, apenas sinais ocasionais de presença na periferia da propriedade. Pegadas esporádicas, cheiro almiscarado trazido pelo vento algumas noites, sensação de ser observado que os cães confirmavam com rosnados direcionados para a mata. A criatura estava lá, ou outra estava, viva, ferida, esperando. Não importava. Henrique estava preparado agora de forma que não estava antes. Conhecia o inimigo, entendia as táticas, tinha arsenal e determinação, mas carregar aquilo sozinho sem reconhecimento, sem validação, sem ninguém para confirmar que você não está insano, aquilo corroía de forma que ferimentos físicos não corroíam. Henrique via no espelho o homem 10 anos mais velho do que tinha sido 12 meses atrás. Cabelo grisalho aparecendo nas têmporas, linhas fundas ao redor dos olhos, postura permanentemente tensa de quem nunca relaxa completamente. Estava se transformando no avô, assumindo não apenas a propriedade, mas a persona, o isolamento escolhido, a vigilância eterna. Parte dele odiava aquilo. Parte dele aceitava como preço necessário. Não havia terceira opção visível. O caderno crescia. Henrique adicionava observações sobre padrões climáticos que pareciam correlacionar com a atividade aumentada da criatura, notas sobre comportamento dos animais da fazenda como sistema de alerta precoce, refinamentos nas técnicas de fortificação. Criou cópias das páginas mais importantes, guardou em locais diferentes. Uma cópia enterrada em caixa metálica no galpão, outra escondida em forro falso do teto da casa, terceira depositada em cofre de banco na cidade dentro de envelope lacrado, com instruções de que só fosse aberto em caso de sua morte. Se acontecesse algo, se a criatura finalmente o pegasse, pelo menos o conhecimento sobreviveria. Henrique não tinha ilusões de que conseguiria mudar o sistema, forçar reconhecimento oficial, fazer as autoridades admitirem o que escolhiam negar. Mas podia manter a linha, podia garantir que aquela propriedade específica, aqueles 240 hectares de serra mineira, permanecessem defendidos. Podia criar os cães, passar o conhecimento adiante se aparecesse alguém para recebê-lo, documentar a verdade mesmo sabendo que provavelmente morreria sem validação. Era trabalho pequeno na escala do país inteiro, do continente inteiro, mas era o trabalho que tinha. Nas noites claras, quando a lua iluminava os pastos e as serras ao fundo, Henrique às vezes se sentava na varanda, apenas observando. Pensava no avô fazendo o mesmo, décadas atrás, carregando o mesmo peso. Pensava nas outras pessoas que devia haver espalhadas pelo Brasil profundo, cada uma com sua própria versão da mesma guerra silenciosa. Pensava nas criaturas que habitavam as matas, os cerrados, os pântanos, todos os lugares onde civilização terminava e o impossível começava, e pensava em quantas gerações aquilo continuaria, ciclo de violência e negação que girava independente de vontade individual. A última entrada do caderno, escrita 13 meses após o confronto, dizia apenas: março de 2025, sem novos ataques há 47 dias. Os filhotes de Barão estão prontos para começar treinamento real. Reforcei a cerca norte. Munição: 340 cartuchos, 308, 180 cartuchos calibre 12, estoque adequado.
Vigilância continua. A terra exige sangue periodicamente. Meu trabalho é garantir que não seja o meu, nem de quem vier depois de mim. O avô entendeu isso. Agora eu entendo também. Algumas heranças não podem ser recusadas, só carregadas até morrer ou até passar adiante. E Henrique continuava. Acordava, alimentava os cães, verificava o perímetro, limpava armas, documentava observações. Noite após noite, ano após ano, mantendo vigília contra a ameaça que o mundo oficial negava, mas que pessoas como ele conheciam intimamente. Não era a vida que escolheria, mas era a vida que tinha. E se aquilo era o que significava honrar memória do avô, manter a linha contra o impossível, garantir que pelo menos aquele pedaço de chão permanecesse defendido, então era o que faria, até não poder mais.